professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos continuar os nossos exercícios de resistência dos materiais, mais especificamente sobre as condições das reações nos apoios. Então eu tenho aqui uma barra. Essa barra aqui ela tem uma extensão na vertical, né? Ela tem uma parte aqui na horizontal, sofre uma força no centro dessa barra de 500 kgf e tenho aqui uma parte na vertical dessa barra com 2 metros aqui, com 200 kgf agindo aqui nesse sentido, tudo bem? Deixei aqui para vocês a definição de momento e as definições desse giro horário e anti-horário que o momento de uma força pode gerar. Então tem aqui, ó, momento é igual a força vezes uma distância, tá? Tem aqui o meu eixo XY, ok? Só para entender melhor, quando eu tenho uma força agindo aqui na horizontal, é diferente de eu ter uma força agindo na vertical, ok? Então essa força na horizontal, você tem que entender que ela está em Y, tá? Tá aqui na vertical. Mesmo ela estando atuando, né? Ela atua em X, porém a altura está em Y, tá? Então em Y eu tenho aqui o ponto zero de Y e valores positivos nesse sentido. Nesse sentido em X, ó, à direita, eu tenho valores positivos também. Se aqui é zero, eu sei que em relação ao ponto B, eu tenho 2 metros de altura, certo? Em relação ao ponto A também, porque ela está fazendo uma relação com X e Y. Se eu posicionar esse eixo XY aqui, ó, tá? Então eu sei que zero está nesse ponto vermelho, tá? E vai subindo, crescendo os valores. Eu sei que então que 200 kgf está a 2 metros de altura dos apoios, tá? Então, essa força de 200 que está em X, trabalhando na horizontal, ok? Em X, ela está com Y altura. Se o momento é força vezes uma distância, então o 200 kgf entra na equação como momento de uma força, tá? Porque é força existente vezes uma determinada distância, tudo bem? Somatória dos momentos, então, em A igual a zero, somatória dos momentos em B também igual a zero, e somatória das forças verticais também iguais a zero, tá? Somatória das forças verticais é o que está agindo em A e B. O que tem de vertical é o 500 kgf. Então, RA mais RB, você vai ter aí só o 500 kgf que está agindo na vertical, tá? Então eu tenho que ter aqui 500 kgf agindo sobre o sistema na vertical, ok? Eu tenho o somatório então dos momentos em A igual a zero. Então vamos aqui identificar o meu ponto A. Então, meu pontinho A, eu vou deixar um pontinho aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, somatória dos momentos no ponto A. Continuando o exercício. Esse aqui é o ponto A. Deixei esse laranja aqui, ó. Todas as forças vão girar em torno dele, ou reagir em torno dele. Ele é o ponto de análise. 500 kgf. Em relação ao ponto A, 500 kgf, então, tem uma tendência de giro, né? Então, vamos selecionar aqui. Tendência de giro do 500 é... Tendência de giro, tá vendo aqui, ó? Horário, ok? Certo? Tendência de giro, horário. Então, dessa forma, 500 kgf, tendência de giro horário, tá? Então, tem uma tendência de giro aqui, horário, vezes 3 metros. Então, momento é força vezes uma distância, então, esse valor é positivo, 500 vezes 3. Próxima força, não tem, mas tem uma reação. Reação B. Se B reage em relação ao ponto A, B está para A com 6 metros de distância. Então B, se ele está reagindo, tendência de giro, né? Negativo, ok? Anti-horário. Então B seria menos RB, que seria a reação em B, vezes 6 metros. Tendência de giro dessa força em relação ao ponto A. Anti-horário. Pergunta, professor, por que em relação ao ponto A ela está girando? Porque
o plano XY está aqui, ó. Então já expliquei para vocês no comecinho do exercício, ó, aqui, ó. X comporta a força na horizontal, ok? Tá vendo aqui, ó, na horizontal tem a força de 200 kgf agindo. Enquanto que Y, eu tenho a altura, a distância em relação ao ponto. Se eu estou trabalhando em função do ponto, não tem como. O ponto é esse e a altura é 2. Porque o ponto está em x0, em y0, perdão, a altura. Se ela tem 2 metros, eu tenho uma distância vezes 2 metros. Então 200 vezes 2, tendência de giro desse sistema aqui vai ser uma tendência de giro, certo? Anti-horário, ok? Essa força de 200 aí, tendência de giro anti-horário. Então aqui eu tenho, montando a minha equação, menos 200 vezes 2. Tudo isso igual a zero. Agora eu tenho que simplificar. Então eu tenho 500 vezes 3 que dá 1500. Menos RB vezes 6. Menos 400 que é 200 vezes 2, ok? Igual a zero. Então, minha equação aqui na frente vai ficar 1500 menos 400, você vai ter 1100 menos RB vezes 6 é igual a zero. 1100 é igual a RB agora positivo vezes 6. Então 1100 ele é positivo, então ele fica desse lado da igualdade. É igual a RB que está negativo, que vai passar do outro lado da igualdade. Então RB passa do outro lado da igualdade. Resultado então vai ser que RB é igual a 1100 dividido por 6, que é igual a 1100 dividido por 6. Vou pegar a minha calculadora. Então tenho lá 1100 dividido por 6 vai dar 183,33 kgf. Então meu RB é 1100 dividido por 6, que é 183 kgf. Em função dos momentos em A, eu encontrei RB. Agora tenho o somatório dos momentos em B. Tenho que trabalhar ele. No somatório eu vou desligar o A. Eu vou deixar um pontinho agora no B. Então ó, tem um ponto em B. Tudo vai ser em função de B agora. A reação em A, a força e essa força. Tá? Vamos lá. Tenho então aqui, somatória dos momentos em B é igual a zero. Reação em A, então RA vezes 6 metros. Então RA reage com tendência de giro horário, tá? Ele é positivo. Em relação a B, RA está com 6 metros de distância. Próxima força, 500 kgf. Em relação a B, ela tem 3 metros de distância. Então eu tenho ali 500 vezes 3. E o sinal do 500? Se ela está com tendência de giro anti-horário, então ela vai ser menos 500. Tá? Próxima força, eu tenho aqui ó, 200 em função de B. Em relação a B, ela tem 2 metros de distância. Tendência de giro anti-horário, então é menos 200 vezes 2 metros, isso igual a zero. Então eu tenho aqui, simplificando a minha equação, eu tenho que RA é igual, certo?
O 6 está multiplicando, passa do outro lado dividindo. Eu tenho aqui, ó, menos 1.500, né? Que é 500 vezes 3, então eu tenho menos 1.500, menos 200 vezes 2, que é menos 400. Então, no total, eu tenho menos 1.900. Se ele está desse lado da igualdade, tem que passar do outro lado da igualdade e ele fica positivo, né? Fica 1.900 dividido pelo número que está multiplicando RA, que seria, se ele está multiplicando RA, ele passa do outro lado dividindo. Então, 1.900 dividido por 6, que é igual a 316,66 kgf. Se eu tenho 316 em RA, então RA mais RB é a somatória das forças verticais, ok? Então eu tenho RA, que é 316,66, somado de 183,33, que é o RB. Então isso me dá um valor de 500 kgf. Então, se você somar aí, você vai ter o valor de 500 kgf no arredondamento, tá? Então, nosso sistema a gente conseguiu resolver, tá? A gente trabalhou aqui o cálculo das reações nos apoios, reação no ponto A, certo? Laranjinha aqui, reação no ponto B. Tínhamos uma carga aqui na horizontal, consideramos ela como força atuante, porque ela é um momento atuante no sistema, tá? E conseguimos aí a resolução do exercício em RB e em RA, onde RB 183,33 kgf dessas forças que estão atuando no sistema, e enquanto RA recebe lá 316,66 kgf das forças atuantes no sistema. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por ter assistido a aula. Em breve estarei postando mais aulas. Um forte abraço e até a próxima aula.